Meus prezados ouvintes da Palavra de Deus, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja sobre todos que, ouvindo e assistindo este programa evangélico que tem por título Cristo, a única esperança, o mundo em desespero. Hoje, a mensagem que levamos até vocês se encontra no Evangelho de João, no capítulo 5, do versículo 19 ao versículo 24. E o título da mensagem é: Jesus explica a sua missão. E dando início no versículo 19, a palavra de Deus assim nos fala: Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo por que honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E que Deus nos abençoe. Oremos ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, em Jesus Cristo, que é o teu amado e glorioso Filho, o Senhor e o Salvador das nossas vidas, e na presença, ó Deus, do Espírito Santo, que é o Espírito de toda a verdade, o nosso Consolador, ajudador e intercessor, ó Pai. Neste momento sublime de oração, eu te peço, pela tua misericórdia, em favor de tantos quantos nos assistem e nos ouvem neste momento, através da rádio TV ABM, que neste momento levamos a todos a tua mensagem, ó Pai, a mensagem da palavra de Deus, através deste Evangelho de João, em que o próprio Jesus nos ensina uma vida vivificada em ti, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, quando ele, Jesus, o teu Filho amado, foi colocado naquela cruz, a sua carne sendo rasgada e o seu sangue sendo vertido para nos dar vida e vida em abundância, pelo teu poder, ó Pai, em nome de Jesus, que tu possas operar de forma gloriosa, de forma graciosa e misericordiosa na vida de todos que ouvem a tua palavra e acompanham conosco esta oração em nome de Jesus. Tu possas salvar, curar e libertar vidas hoje e eternamente. Em Cristo Jesus. Amém.
Meus prezados ouvintes, nós lemos 5 versículos do capítulo 5 do Evangelho de João. E nessa parte que lemos, Jesus procura explicar aos seus apóstolos, aos seus discípulos, a sua missão, o que ele veio fazer, qual a finalidade da vinda dele aqui na terra. Se ele estava com Deus na criação do mundo, a palavra de Deus assim nos diz, mas foi da vontade de Deus que Jesus descesse do seu trono, do trono da graça de Deus, e viesse a este mundo para nos ensinar o caminho de retornarmos à casa do Pai. Nós vemos que a palavra de Deus, lá em Gênesis, nos mostra a criação do mundo. Quando Deus fez os céus, a terra, quando Deus fez o sol e a lua, as estrelas, os mares, e deu limite para as águas. E sobre as águas, Deus firmou a terra. Deus fez todos os animais. E depois Deus fez o homem, Adão, segundo a sua imagem e semelhança, e deu a Adão o fôlego de vida, soprou em Adão o espírito de vida em Adão. E aí Jesus diz que ele estava com Deus nesta época, neste momento. E aí nós vemos que Jesus chega para os seus apóstolos e diz: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo. Olha a obediência de Jesus para com o Pai. Jesus é Deus Filho. O nosso Deus, o Pai, é o Deus criador de todas as coisas. Deus também tem o Espírito, o Deus Espírito. E aí nós temos a Trindade do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E todos concordam num, mas há uma obediência hierárquica, tanto do Filho, tanto do Espírito Santo, para com o Deus Pai, o Todo-Poderoso, o Soberano e o Eterno. E aí, meus prezados irmãos, nós vemos que Jesus continua falando, como está no versículo 20, porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu sou vivificado pelo sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. A igreja de Jesus sobre a face da terra, ela é uma igreja viva, porque ela foi edificada através da cruz. A morte de Jesus, o sofrimento de Jesus, o derramamento do sangue de Cristo, a sua carne rasgada na cruz do Calvário e a sua morte, nos deu a condição de sermos tirados da condenação do pecado que nos leva à morte, e morte eterna. E na ressurreição de Cristo, como está escrito na palavra de Deus,
que Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele é o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. E durante todo o período que Jesus Cristo passou aqui na terra, depois da sua ressurreição, ele apareceu durante 40 dias, ele apareceu várias vezes aos seus discípulos, procurando fortalecê-los na fé, dando instruções e mostrando tudo o que ele disse aconteceu. O seu sofrimento, a entrega dele nas mãos dos homens pecadores, toda a maldição do pecado ele tomou sobre si, e lá no Gólgota ele foi crucificado. E nós vemos que a cruz, ela tem um simbolismo muito grande para a vida do cristão, para a minha vida, para a vida daqueles que me ouvem e são evangélicos em Cristo Jesus, tem Jesus como Senhor e Salvador. Aí nós vemos, meus prezados irmãos, que esta cruz, ela significa a morte do ser humano que aceita Cristo para o mundo. A cruz significa para mim e para aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador, significa que nós morremos para o mundo, mas a cruz também significa vida, porque através da cruz, do sofrimento de Jesus, eu tenho vida e vida eterna. E tantos quantos aceitam a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, têm vida eterna em Cristo. E no versículo 23 nos diz, podemos ir para o versículo 22, e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho, do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Meus prezados irmãos, olha que momento importante para nós. Nós devemos honrar, reconhecer Deus como nosso único Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, que veio a este mundo nos dar vida e vida eterna. E finalizando no versículo 24, a palavra nos diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Se você, meu prezado amigo, se você que está desviado dos caminhos do Senhor, procurar a partir desse momento ouvir a palavra de Jesus, você terá vida eterna. E você não entrará no juízo final. Mas Jesus nos dá e dará tantos quantos obedecerem à vontade de Deus, aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador. Aceite Jesus neste momento. Busque o verdadeiro caminho, Jesus Cristo, caminho, verdade e vida eterna com Deus. E que Deus nos abençoe. Amém.